Aqui no grupo. Tá ouvindo? Você já vai conectando. Eu vou colocar uma música aqui. Pode ser essa. Tá dormindo? Caneta cinzento. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui,
Graças e paz, queridos, boa noite. Estamos nós aqui mais uma vez, como nós temos feito, como já é uma praxe na nossa igreja. Todas as terças-feiras nós nos reunimos para adorar ao Senhor, estudar a palavra de Deus. Hoje está comigo aqui o presbítero Gilson, nos acompanhando nesse momento litúrgico aqui. Espero que você em sua casa seja abençoado com a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa estar alimentando a sua vida, te fortalecendo para esses dias difíceis que nós estamos vivendo, para que você possa ser a luz do Senhor, brilhar a luz do Senhor onde você estiver. Nós vamos começar o nosso culto, nós vamos cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Esse é o tempo que Deus tem preparado para nós louvarmos o nome dEle, para nós engrandecermos o nome dEle. Quero convidar você que está conosco nessa noite, que está nos acompanhando, para fechar os teus olhos. Nós vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus, nesse instante, oração de adoração ao Senhor, nosso Deus. O presbítero Gilson vai estar fazendo esta oração ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós alegramos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor concede a nós estarmos aqui neste momento, ó Deus, cultuando o Teu nome, ó Deus, de uma forma muito especial nestes momentos que estamos vivendo em nosso país, ó Deus, onde nós não podemos, ó Deus, nos congregarmos, mas o Senhor concede a nós a oportunidade, mesmo assim, de poder louvar, bendizer o Teu santo nome, Deus. Te adoramos, te louvamos, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, ó Deus, o Senhor tem nos capacitado, você tem dado a nós, ó Deus, o conforto, o consolo, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem concedido a nós, ó Deus. Obrigado por tudo, abençoa, ó Deus, nessa noite, para que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor. Carecemos da Tua misericórdia, carecemos da bondade do Senhor, Deus. Abençoa todos os nossos irmãos, ó Deus, que estão nos acompanhando, aqueles também que não estão, nas suas particulares necessidades, ó Deus. Esteja suprindo, ó Deus, a necessidade de cada um. Ó Deus, nós te louvamos,
Adoramos por tudo no nome de Jesus. Amém. Fazer a leitura da palavra do Senhor, Bíblia Sagrada, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, oração de Abacuque. O presbítero Gilson vai estar fazendo esta leitura e nós vamos estar acompanhando a leitura de Abacuque, capítulo 3. Oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra.
olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cussã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago na tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acontece. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento 10 cordas. Abacuque capítulo 3 é uma oração. Uma oração, no versículo 1 diz que é uma oração em forma de canto. E o profeta, ele faz essa oração ao Senhor, suplicando a Deus que estivesse mudando o quadro da história do povo de Israel, um povo que estava contaminado por causa do pecado, um povo que estava à mercê dos seus inimigos por causa dos seus pecados, tinham abandonado o Senhor, deixado de servir ao Senhor, estava à mercê dos seus inimigos. E nesse instante Abacuque ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que esteja avivando a obra dele, o povo dele, para que o coração desse povo voltasse a ele, ao Senhor, ao próprio Deus. O profeta ele não tinha nenhuma expectativa, ele orava e as coisas não aconteciam. No capítulo 1 ele dizia: até quando, Senhor, eu clamarei e não me escutarás, gritar-te-ei violência e não me salvarás. E ele vê a disciplina de Deus sobre os filhos de Israel. Nesse canto ele expressa a confiança, a fé que ele tem em Deus. Versículos 17, versículo bem conhecido nosso, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Apesar de ele não ver expectativas boas naquele momento para a nação, mas ele continuava confiando, a fé dele continuava no Senhor, na palavra do Senhor e nas promessas do Senhor. O desejo do meu coração é que nós possamos viver dessa forma também. Nesses dias difíceis que nós estamos passando, que o mundo está passando, que nós possamos viver confiando no Senhor. Vamos orar a Deus mais uma vez, rogando a graça do Senhor sobre nós, e em seguida nós vamos passar para a meditação da palavra de Deus desta terça-feira. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, porque confiamos em Ti. Apesar, ó Deus, de vermos tanto caos em volta de nós, tanto medo, tanto assombro, tantas expectativas negativas, nós podemos orar como o profeta Abacuque e dizer: Senhor, eu me alegro em Ti, eu exulto no Senhor, eu confio no Senhor da minha salvação. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que venha todos os dias, a cada instante, aumentar a nossa fé em Ti, para que possamos viver como o profeta viveu, não só na expectativa da restauração do Senhor, mas para que também sejamos obedientes à palavra do Senhor. E agora, nesse momento, ó Deus, que nós vamos meditar na palavra do Senhor, o desejo do meu coração é que o Senhor esteja iluminando a minha mente, ó Deus, abrindo o meu coração, e da mesma forma, com todos aqueles que estão nos ouvindo, que o Espírito Santo possa estar abrindo os corações, para que a palavra do Senhor possa produzir frutos na vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e rogamos a Tua bênção sobre nós. Amém. Amém. Nós vamos, mais uma vez, abrir a Bíblia, a Epístola aos Hebreus. Eu vou ler um verso de Hebreus, capítulo 11, o versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus está falando aqui dos homens do Antigo Testamento, que são exemplos, são testemunhas para nós, testemunhas de confiança, de esperança em Deus, de fé em Deus. No versículo 6, o escritor aos Hebreus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sempre que nós falamos a respeito de fé, pelo menos eu tenho citado várias vezes, na história da humanidade existem vários homens que passaram para a história marcados por essa confiança no Senhor Deus, e um dos homens que passaram para a história dessa forma foi George Miller. Naquele livro Heróis da Fé, quando vai falar da biografia de George Miller, ele é apresentado como o apóstolo da fé. Na biografia dele, nesse livro Os Heróis da Fé, vai falar um pouquinho a respeito da vida dele e as coisas que ele realizou por causa da confiança, da fé que ele tinha em Deus. E na biografia dele diz que ele nasceu em uma família em que os pais não conheciam ao Senhor, não eram convertidos, e aos 10 anos de idade ele foi enviado para uma universidade a fim de se preparar melhor para uma vida mais cômoda.
E ele gastou os primeiros anos da vida acadêmica dele de forma desenfreada em vícios, de tal forma que houve uma vez que ele chegou a ficar detido por 24 dias. Depois que ele foi solto, ele se concentrou muito nos estudos, ele se dedicava muito aos estudos, estudava de 4 da manhã às 22 horas, todos os dias, num esforço muito grande de adquirir conhecimento. E aos 20 anos de idade, houve uma completa transformação na vida de George Miller. Ele participa de um culto, ele assiste um culto, e ali ele tem a visão, ele vê pela primeira vez na vida dele grupos de homens, mulheres piedosos orando de joelho, e aquilo impactou a vida dele de tal forma que na biografia dele diz que ele nunca se esqueceu daquele culto e ficou tão profundamente impactado por aquele ambiente espiritual que passou também a buscar a presença de Deus, e esse ambiente de busca da presença de Deus ele nunca abandonou pelo resto da sua vida. Esse livro, Heróis da Fé, conta histórias muito engraçadas a respeito da vida desse homem, a forma que ele conduziu um orfanato com quase 700 crianças ali, sem ter um centavo para dar de alimento para aquelas crianças, e não houve um dia que eles ficaram sem alimento por causa da providência de Deus. E aquele homem demonstrava essa confiança, essa providência, essa fé na providência de Deus. E por causa disso, ele realizou grandes feitos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da fé. O momento que nós estamos vivendo é um momento que nos abala bastante. As informações elas são muito negativas, pessimistas. De todos os lados que a gente vai, que a gente conversa, as pessoas estão com uma visão pessimista da vida, devido à expectativa de crise muito grande que toda a humanidade está vivendo. O Senhor Jesus, no relacionamento dele com os discípulos, algumas vezes ele repreendeu os seus discípulos por causa da falta de fé deles. Algumas vezes ele chamou os seus discípulos de homens de pequena fé. E hoje nós vamos falar sobre ser gigante na fé. O que é necessário para sermos gigantes na fé? E para nós respondermos essa pergunta, nós vamos dar uma olhada em algumas passagens do Evangelho de Mateus, em que Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé. E vamos ver por que Jesus chama esses discípulos de homens de pequena fé. Para sermos gigantes na fé, nós precisamos, primeiramente, nos conscientizar da amplitude do poder de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 8. Evangelho narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Diz assim: Então, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os seus discípulos, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? O texto aqui nos diz que Jesus ele entra no barco com seus discípulos,
E ali acontece esse episódio que nós acabamos de ler. Ele dormiu, houve uma grande tempestade, e os discípulos apavorados chamam, acordam ele, falando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, o barco vai virar aqui e nós não vamos conseguir sobreviver. E aqui é a primeira vez que Jesus chama os discípulos de homens de pequena fé. É interessante, queridos, que nos capítulos anteriores nós vamos observar que Jesus já havia feito vários milagres. No capítulo 4, versículos 23 a 27, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a fama de Jesus corria por toda a Síria, e traziam mais doentes, e eles curavam de várias enfermidades, expulsava demônios, lunáticos, paralíticos, eles curavam, todos eles curavam. O capítulo 8 fala, do versículo 1 a 4, vai falar da cura de um leproso, um homem que estava com uma doença contagiosa e que naquela época não tinha cura. Nos versículos 5 até o versículo 13 vai falar da cura do criado de um centurião. O episódio seguinte vai falar da cura da sogra de Pedro. Versículos 16 e 17 fala de muitas outras curas. O problema é que os discípulos acompanharam Jesus, viram várias curas acontecendo, mas os discípulos nunca tinham visto Jesus manifestar o seu poder sobre a natureza. O versículo 27 nos mostra a eles com a interrogação: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Os demônios lhes obedecem, as enfermidades, ele cura as enfermidades, mas não só isso, até o vento e o mar lhes obedecem. Eles não tinham esse conhecimento ainda. Para sermos gigantes na fé, precisamos nos conscientizar da amplitude do poder de Deus. Nós precisamos, queridos, nos conscientizar disso. Deus é soberano. Quantas vezes nós cantamos isso? Nosso Deus é soberano, Tu és soberano sobre a terra, né? As ondas atendem o seu mandar. Quantas vezes nós cantamos isso? Mas às vezes cantamos isso mecanicamente, nós não conhecemos esse poder de Deus. Nós precisamos estar cientes que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre o seu pai. Ele é soberano sobre o seu vizinho, sobre o seu trabalho, sobre a sua escola. Ele é soberano sobre o seu professor. Ele é soberano sobre a sua igreja. Ele é soberano sobre o mundo, sobre todas as coisas que acontecem. Ele fecha a boca do leão, ele abre o mar, ele faz chuva de pedras caírem, ele faz o que ele quiser, ele é soberano, ele tem todo o poder. Nada vai abalar esse poder de Deus. Nós precisamos nos conscientizar disso. Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas se a gente seguir no Evangelho de Mateus, nós vamos ver um outro episódio, no capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 31. Eu vou pedir para o presbítero Gilson fazer a leitura do versículo 31 de Mateus no capítulo 14. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nós vimos que nós precisamos nos conscientizar da amplitude do poder de Deus. Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas precisamos parar de fixar os olhos nos problemas para olhar para Deus. O episódio aqui os discípulos novamente no mar da Galileia. O mar da Galileia não era um mar como o Mediterrâneo, era um lago de 8 quilômetros por 16, mais ou menos. E só que ali passava uma corrente de vento muito forte, em algumas circunstâncias, fazia ondas
que tombava os barcos, e se uma pessoa fosse pega numa dessas tempestades, era muito difícil dela sobreviver. Jesus, ele tinha dispensado seus discípulos, falou para eles atravessarem o mar da Galileia, ele dispensou a multidão e foi para o monte orar. E ficou orando a noite toda, e depois que ele orou, os seus discípulos foram atravessar e caiu a noite, e eles estavam dentro do barco e foram pegos por essa tempestade, e eles já estavam apavorados, e Jesus vai ao encontro deles, na quarta vigília da noite, mais ou menos aí entre 3 a 6 horas da manhã, e eles já estavam a noite toda lutando para sobreviver, e de repente eles observam um homem, uma pessoa andando por sobre as águas. E isso aumenta o pavor deles, o desespero deles, porque eles acreditavam que além do perigo das ondas do mar, agora eles iam se deparar com um fantasma. E apavorados, tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E aí, nós voltamos um pouquinho para Mateus capítulo 8, versículo 23, que lá eles fizeram a pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Quando ele fala, não temais, sou eu, a ideia do texto é que eles se acalmam, sabendo agora está conosco alguém que controla a tempestade, que o vento e o mar lhes obedecem. E Pedro, uma pessoa muito impulsiva, ele imediatamente fala assim: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir sobre as águas ao teu encontro. E Jesus fala: vem. E Pedro abandona a segurança do barco e vai ao encontro de Jesus. Nada mais sábio do que isso. Que não existe maior segurança do que junto com a pessoa de Jesus Cristo. Só que o texto nos diz que ele começa a andar e ele percebe o que ele tinha acabado de fazer. E ele começa a olhar para as ondas e começa a afundar. E ele grita então: Senhor, tem misericórdia, me socorre, eu vou morrer, me salva, Senhor. E o texto diz que ele prontamente, Jesus estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando a gente fala isso, homem de pequena fé, eu fico pensando assim: se o Pedro era um homem de pequena fé e andou sobre as águas, o que eu sou? Porque eu acho que eu não ia sair daquele barco, não. Muito complicado isso. A verdade, queridos, é que ele estava indo ao encontro de Jesus. Ele estava em toda a segurança. Mas, num dado momento, ele começa a olhar em volta. E começa a ver todos os problemas que estavam em volta dele. Ele começa a se afundar. Para nós sermos gigantes na fé, nós precisamos nos conscientizar da amplitude do poder de Deus. Mas precisamos fixar o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração na pessoa de Jesus Cristo. Não devemos ficar o tempo todo olhando para os problemas. Uma das coisas que tem me ajudado muito nesses dias é parar de assistir televisão. Esses últimos dias eu tenho parado de assistir televisão. Eu tenho limitado as minhas redes sociais. Procuro olhar só aquilo que vai me edificar, porque a gente começa a olhar para a televisão, as redes sociais, a gente começa a ficar apavorado. Pare de olhar para os problemas. Olhe para o Senhor Jesus. O tempo que você vai ficar olhando reportagens na televisão que vai só falando de morte, de caos, de desgraça, de problemas financeiros, pega a sua Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai orar ao Senhor, vai se edificar. Não estou falando para você ser um alienado. Estou falando para você não fixar nestas coisas. Olhar para o Senhor Jesus. Se você quer ser um gigante na fé, pare de fixar os olhos nos ventos, na tempestade, comece a olhar para Jesus. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 8, nós temos ainda um outro episódio interessante. Mateus capítulo 16, versículo 8.
Jesus diz assim para os seus discípulos. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Os discípulos de Jesus, tendo passado para o outro lado do mar, eles esqueceram de levar o pão. E Jesus está ensinando eles e fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eles começaram a pensar assim: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Jesus está falando isso porque nós esquecemos de comprar o pão. E Jesus olha para ele e fala assim: homens de pequena fé, vocês ainda não entenderam? Vocês não se lembram das 2 multiplicações de pães que eu fiz? O que Jesus está ensinando para esses discípulos? Olhem para aquilo que Deus já fez. Olhem para aquilo que Deus já fez. Se conscientizem da amplitude do poder de Deus. Parem de fixar os olhos nos problemas e olhem para Jesus. Mas não se esqueça daquilo que Deus já fez. Jesus os chama de homens de pequena fé, porque eles não estavam recebendo de forma suficiente no coração todo o benefício que deveriam ter extraído da presença e das promessas, do poder e do amor de seu mestre. Eles não estavam aplicando as lições do passado nas suas vidas. O profeta Ageu, quando ele desafia os filhos de Israel na reconstrução, no trabalho ali em Jerusalém, ele fala assim: considerai o vosso passado. Olha como Deus abençoou vocês no passado. Vocês não eram ninguém e transformaram numa grande nação. Vocês não tinham terra, agora vocês têm terra. Não tinha cidade fortificada, tem cidade fortificada. Deus deu tantas vitórias. Considerai o passado de vocês. Nós não podemos esquecer o que Deus já fez. Mas existe ainda, no capítulo 17 de Mateus, no versículo 20, uma outra situação que Jesus chama os discípulos de pequena fé. Capítulo 17, versículo 20. Pode ler para nós? Sim. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E aqui nós vemos uma outra lição para nós. Se você quiser ser gigante na fé, você precisa investir na comunhão com Deus. Você precisa conscientizar da amplitude do poder de Deus, parar de fixar os olhos nos problemas e começar a olhar para Deus, não esquecer o que Deus já fez e investir na comunhão com Deus. O episódio aqui, os discípulos, Jesus subiu ao monte, aconteceu aquele episódio ali da transfiguração. Quando ele desce do monte, os discípulos estavam lá com um problema sério. Eles tentaram expulsar o demônio de um jovem, tentaram e não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. O pai daquele jovem então corre para Jesus e fala: Senhor, me ajuda, os seus discípulos não conseguiram fazer isso, me ajuda. E aí Jesus expulsa aquele espírito mau e os discípulos perguntam: uai, por que nós não podemos fazer isso? E Jesus diz para eles assim: homens de pequena fé. Por que eles eram homens de pequena fé? Por que Jesus chama eles de homens de pequena fé? Jesus vai explicar esse texto, essa expressão, dizendo da seguinte maneira: ele fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui, se coloca lá, e ele fará e tal. E aí ele diz assim: mas
esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. O que é isso? Isso é comunhão com Deus. Para termos uma fé gigante, nós precisamos investir na comunhão com Deus. E aí a minha pergunta: quanto tempo nós temos investido na comunhão com Deus? Quanto tempo nós temos gastado em oração, em leitura da palavra? Quanto tempo nós temos gastado em jejum? Quanto tempo nós temos gastado no serviço sagrado, buscando fazer a vontade de Deus? Quando vier o problema e nós estivermos nessa comunhão com Deus, nós vamos ter condições de enfrentar esses problemas e sairmos vitoriosos por causa da graça de Deus sobre nós, em virtude dessa comunhão com o Senhor. Se você quer ser um gigante na fé, você precisa investir na comunhão com Deus. E por último, queridos, para nós encerrarmos, Mateus capítulo 6, versículo 30. Mateus capítulo 6, versículo 30. Leia, por favor, Jesus. Sim. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? O contexto aqui desse texto é o Sermão do Monte, quando Jesus está falando sobre dois senhores, que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e as riquezas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Lucas vai narrar esse mesmo episódio, mas ele diz que Jesus estava cercado por uma multidão e chega uma pessoa diante de Jesus e fala: Senhor, me ajuda. E Jesus fala: o que você quer que eu faça? Ô Senhor, vai lá, dá conselho para o meu irmão, porque ele está pegando toda a herança para ele e tal, vai lá e intercede por mim. E aí Jesus então, ele conta uma parábola e logo em seguida ele fala sobre isso, para nós não andarmos ansiosos com as coisas da vida. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? E aí no versículo 30 ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aqui a última lição que eu queria tirar para nós nessa noite: para sermos gigantes na fé, nós precisamos valorizar as coisas simples, os pequenos detalhes que manifestam a presença de Deus na história. Por quê? Porque essas coisas simples mostram a providência de Deus. Um pássaro, ele não fica preocupado, desesperado quanto a comida, quanto a roupas, mas Deus providencia. Os lírios do campo nascem num dia, morrem no outro, e Jesus diz: nem Salomão na sua glória se vestiu tão bem como eles. E aí ele faz a pergunta: quanto mais vocês? Com plantas? Com aves que Deus está preocupado? Deus nos ama, Ele cuida de nós, Ele quer cuidar das nossas vidas. Se Deus providencia para a erva, que é de curta duração, se Ele adorna as flores com uma roupagem tão bela, certamente Ele providenciará em favor dos seus filhos. Isso não é uma desculpa para nós não fazermos aquilo que é responsabilidade do homem, mas é uma lição para aprendermos a valorizar as coisas simples
os pequenos detalhes da vida. Em todas essas situações, Jesus chamou os discípulos de homens de pequena fé. E ele vai nos mostrar então que precisamos conscientizar da amplitude do poder de Deus, parar de fixar os olhos nos problemas e olhar para Deus, não esquecer o que Deus já fez, investir na comunhão com Deus e valorizar as coisas simples, os pequenos detalhes que manifestam a presença de Deus na história. Queridos, eu sei que você deve estar passando por problemas difíceis, mesmo que não tenha chegado na sua vida, na sua casa, mas as expectativas não são boas. Não são boas. E como eu já disse anteriormente, tendem a piorar. As coisas tendem a piorar. Mas aqui nós aprendemos a viver pela fé. Aprendemos a ser gigantes na fé. E eu quero que essa lição, ou estas lições, sejam aplicadas na sua vida, sejam aplicadas na minha vida, e que possamos viver assim, como homens e mulheres que confiam no Senhor em todo o instante, não somente nas palavras, mas na prática do dia a dia. Que sejamos gigantes na fé, sabendo que Deus cuida de nós. Amém? Nós vamos louvar a Deus com mais um hino, hino de número 92. E após esse hino nós vamos estar encerrando o nosso culto desta terça-feira. Hino de número 92. É 1, 2, 3, 4. Coisas conceder a qualquer que peça, tendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Senhor, nós oramos ao Senhor mais uma vez nessa noite, ó Deus, e nesse instante falamos como os discípulos. Aumenta, ó Deus, a nossa fé no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Aumenta, ó Deus, a nossa fé de tal forma que possamos passar, ó Deus, por todas as turbulências da vida, todas as dificuldades, sem sermos abalados, ó Deus.
mesmo que sintamos essas dificuldades, que o Senhor possa estar edificando as nossas vidas, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Rogamos ao Senhor que esteja guardando os teus filhos, ó Pai, agora, a partir desse momento, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ó Deus, pelos computadores, que o Espírito Santo do Senhor esteja fortalecendo os seus corações, edificando as suas vidas, ó Deus. Não podemos deixar, ó Senhor, de orar ao Senhor e interceder ao Senhor pelo nosso país. Nesse momento, ó Deus, não só pelo nosso país, mas pelo mundo em que nós estamos vivendo, ó Deus. Sabemos que em muitos lugares as pessoas estão passando muitas necessidades, apertos. A morte tem sido a realidade para tantas pessoas, ó Deus. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja repreendendo este mal, ó Pai. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja trazendo a solução, ó Pai. Que o Senhor esteja salvando vidas, ó Pai, para a Tua glória. É a oração que fazemos, Senhor. Certo do Teu poder e da Tua soberania, nós oramos para a Tua glória, ó Deus, e para o bem do Teu povo. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós nos vemos no próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Nós temos um encontro marcado pelas redes sociais ainda. Queremos te convidar a participar conosco, convidar outras pessoas, salvar essas mensagens e imagens, passar para outras pessoas também, para que Deus esteja edificando vidas. Em nome de Cristo Jesus. Espero te ver domingo às 9 horas da manhã. Até lá!